Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez estar aí. Nós que todos os dias às 6 horas da manhã tem estudo novo aqui no canal. Nós estamos estudando a Bíblia versículo por versículo, fazendo estudos expositivos e a sua companhia aí do outro lado, a sua presença todos os dias aqui, ela é muito importante para nós. E você que por acaso chegou aqui hoje, eu convido você a permanecer conosco, acompanhar os estudos, fazer a sua inscrição se não fez ainda. E ao sair desse vídeo, eu convido a todos vocês que deixem aí o seu joinha, se gostou, não gostou, faça um comentário, interaja conosco e, como eu peço sempre, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem da palavra. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo vai tratando sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Lembrando que Paulo está num contexto exortando os irmãos da igreja de Filipos à unidade. E para chegar à aplicação sobre a unidade, Paulo sempre buscava uma base doutrinária, uma base, um fundamento. E aqui Paulo vai usar o maior fundamento ou o maior exemplo para todos nós cristãos, que é o próprio Cristo. Ele vai falando da humilhação de Cristo a partir do versículo 6. Nós estudamos hoje, baseado no versículo 8, nós vamos pensar um pouquinho sobre o sacrifício do Senhor Jesus. Paulo diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O tema deste versículo 8, sobre o sacrifício do Senhor Jesus, é algo muito forte de se pensar, não é? Ele se sacrificou. O servir gera sacrifício. Muitas pessoas estão prontas para servir os outros, mas desde que isso não lhe custe nada. Muitas pessoas estão prontas para servir, mas não estão dispostas a pagar o preço para servir. Quando descobrem que para servir isso gera custo, e aí a gente fala das mais diversas fontes. Você tem que abrir mão do seu tempo, você tem que abrir mão das suas vontades, você tem que muitas vezes abrir mão de muita coisa, não é? Investir. Servir demanda gastos, não é? De tempo, disposição, força e até financeiro também, para servir. E quando muitos descobrem isso, logo perdem o interesse em servir. Quando muitos entendem que para servir você vai trazer algum tipo de sofrimento para você, desistem. Isso a gente percebe muito na vida da própria igreja, não é? Que é o nosso assunto aqui. Quantas pessoas, às vezes, nos movimentos que existem nas igrejas, mas como é bom falar que serve a Deus, que é servo de Deus, que está servindo a Deus. Mas quando o serviço é colocado em prática, muitos arrumam todas as suas desculpas para não servir, para não fazer. Mas isso tem uma explicação muito lógica, porque nós pensamos, quase sempre, naturalmente falando, nós nos colocamos no centro. E se eu sou o centro, a minha vontade, o meu ego, o meu orgulho, ele precisa sempre ser servido. E eu não estou disposto a abrir mão. Eu posso fazer desde que eu não tenho que me sacrificar em nada. Essa é a visão de muitos. E se Cristo é o nosso modelo, se Cristo é o nosso exemplo, nós olhamos para Ele e a Bíblia diz que Ele se sacrificou. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar para servir. Jesus Cristo serviu sacrificialmente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Que nós, enquanto cristãos, possamos entender isso. Eu quero servir.
servir o meu próximo, servir a igreja e, consequentemente, não é? Ou eu poderia dizer prioritariamente servir a Cristo, eu poderia falar essa sentença numa ordem inversa, não é? Se eu sirvo a Deus, consequentemente eu vou servir o meu próximo, servir a igreja. Esse precisa ser o nosso alvo, esse precisa ser o nosso entendimento. O que é que eu estou abrindo mão para servir a Deus? O que é que eu estou me sacrificando para servir ao Senhor? Estou disposto a abrir mão do meu tempo? Estou disposto a abrir mão das minhas forças? Estou disposto a abrir mão das minhas prioridades para servir a Deus? E, consequentemente, o servir a Deus é servir a igreja, é servir as pessoas, é servir o meu próximo, é servir aquelas pessoas que me cercam, é estar servindo. O que eu abro mão para isso? Sabe, o Senhor Jesus nos deixa um exemplo maravilhoso. Ele esvaziou-se, se humilhou quando se fez homem e veio a este mundo, né? Desceu um degrau tão alto, não é? Deixa a glória, se faz homem. Depois ele desce ainda mais na escala de humilhação. Ele se faz servo. Mas depois desceu às profundezas da humilhação quando sofreu a cruz, não é? Morte de cruz. Por um sacrifício ali, por pessoas ainda pecadores, pessoas que não tinham nada a oferecer. Ele transformou esse homem, não é, como um símbolo mais glorioso do cristianismo, o Senhor Jesus, fazendo isso unicamente movido por amor e com esse desejo de servir. Ele mesmo expressou isso nas Escrituras, não é? A cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia. O Senhor Jesus que deixa tudo e vem a este mundo para na cruz do Calvário realizar a obra da nossa redenção, para fazer a nossa justificação, para que pegasse esse homem e a mulher perdido e transformasse, lavasse, redimisse e o colocasse agora numa posição de filho de Deus, de pessoas que estão agora também, ou deveriam estar, dispostas a servir também ao nosso Deus. A cruz é a grande ênfase de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. 2/5 do Evangelho de Mateus, 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. Mais de 3/5 do Evangelho de Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e quase metade do Evangelho de João são dedicados apenas àquela última semana de Jesus, quando ele estava a caminho da cruz, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ou seja, a grande ênfase é a cruz. A grande ênfase do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, apontam para a cruz de Cristo. Esse foi o maior objetivo do Senhor Jesus. O apóstolo João fala da crucificação de Cristo como a hora vital para a qual Cristo veio ao mundo, seu sofrimento, seu ministério. Foi com esse objetivo. João 2:4, João 7:30, João 8:20, João 12:23, João 12:27, João 13:1, João 17:1, focando esse mesmo assunto. Cristo morreu para remover o pecado. E Pedro fala sobre isso lá em 1 Pedro 2:24, 2 Coríntios 5:21. Jesus veio para satisfazer a justiça divina. Paulo fala em Romanos 3:24-26, revelar o amor de Deus, né? João 3:16, 1 João 4:10. Isso foi a obra da cruz. Jesus veio com esse objetivo. Que nós possamos entender isso, desfrutar desse amor que o Senhor Jesus veio para realizar aquela obra na cruz por nós, abrindo mão para servir, se sacrificando. Que o Senhor nos dê um entendimento devido disto, que nós possamos estar dispostos a servir, abrir mão, nos sacrificar. O que é que nós estamos fazendo para servir? O que é que nós estamos abrindo mão? Onde nós estamos nos sacrificando? Pensemos nisso.
entendendo sempre o contexto para o qual esse texto foi escrito. Paulo está falando para uma igreja que precisava experimentar e fortalecer a unidade. A partir daqui, Paulo vai tratar a unidade desta igreja, a partir do exemplo de Cristo. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar aqui no canal Minuto Missionário.